que a IA ela sirva como apoio à tomada de decisão, né? Ela não vai substituir o promotor, o procurador de justiça, né, na tomada de decisão, mas vai sim, né, dar apoio, dar informação, gerar conhecimento necessário para uma decisão mais rápida e mais segura por parte do membro do Ministério Público, né? É importante que a gente se abra para essas novas tecnologias sem medo, sem receio, principalmente o receio da falha, né? E acho o apoio das ferramentas da atividade finalística, que essa é o que da atividade finalística do Ministério Público, que é o que causa grande apreensão, né? Eu acho que a gente tem que se abrir um pouco mais para essa realidade. Bom dia a todos. Deixar aqui registrada a satisfação de estar mediando esse painel com esses dois expoentes aqui da história do Ministério Público Brasileiro. Aliás, doutor Fábio, vou me permitir, até está no seu currículo aqui, daqui a pouco o senhor vai apresentar. Faltou o mais importante, né? O senhor foi promotor de justiça no Rio Grande do Sul? Está lá. Está lá, está lá. Então, o doutor Fábio, além de todo esse currículo que foi apresentado, foi nosso promotor, teve lá no Ministério Público do Rio Grande do Sul, também foi promotor de justiça, aguerrido, absolutamente reconhecido, né? Mas, enfim, isso já chovendo molhado, elogiar o doutor Fábio pela sua atuação. O tema da inteligência artificial no Ministério Público tem sido um tema bastante instigante, e acho que são dois palestrantes absolutamente qualificados para falar sobre o tema, e até para não tomar tempo, né, desses dois palestrantes, eu vou de imediato passar a palavra aqui ao doutor Fábio, que vai fazer a sua fala aqui para a gente. Depois nós vamos passar ao doutor Halley e, por fim, vamos fazer algumas perguntas endereçadas aos palestrantes. Doutor Fábio, a palavra é sua. Eu posso falar dali? Por favor. Bom dia a todos. Quero cumprimentar inicialmente o doutor Sidu, parabenizá-lo aqui pela condução dos trabalhos, cumprimentar o doutor Harley também, uma honra estar na presença de suas excelências. Agradecer ao doutor Piccoli pelo convite, por estar aqui, cumprimentar as senhoras e senhores que estão nos assistindo. Nós vamos tratar Ministério Público e Inteligência Artificial, novos paradigmas. Para isso, essas breves reflexões aqui, em 15 minutos, para, na verdade, debater com os colegas, nós temos que entender o novo modelo, os novos modelos de atuação resolutiva do Ministério Público brasileiro e talvez do Ministério Público no direito comparado. Para tanto, no Ministério Público brasileiro, devemos partir do Manual de Resolutividade editado pela Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público. Esse manual de resolutividade é uma diretriz que orienta as novas práticas de atuação resolutiva do Ministério Público brasileiro, que é uma atuação focada em resultados à luz do princípio da eficiência administrativa e, sobretudo, baseada mais na atuação extrajudicial. Busca alcançar resultados na porta do judiciário. Por quê? Porque o judiciário está, sobretudo, congestionado. Os números e as estatísticas demonstram isso, e para alcançar um resultado dentro do judiciário, a taxa de congestionamento impede que se alcance esse resultado dentro do princípio constitucional da duração razoável do processo. Portanto, o Ministério Público dispõe de ferramentas que representam os acordos judiciais ou extrajudiciais, as soluções rápidas para os litígios. Mas também, além disso, o Ministério Público passa a interagir com a nova era digital, a era da complexidade, e dispõe de instrumentos impactados pela inteligência artificial.
E isso revela também a necessidade do chamado planejamento estratégico do Ministério Público, que tem interface também com a inteligência artificial. O planejamento estratégico é um processo sistemático de definição de objetivos de longo prazo alinhados à missão, à visão de uma instituição que visa maximizar a eficiência das suas operações, à luz de padrões internacionais. O Ministério Público, portanto, como as demais instituições públicas, deve estruturar o seu planejamento estratégico, definir metas, definir objetivos, alocar de forma eficiente os seus recursos públicos. E as principais consequências de um planejamento estratégico estruturado com tecnologia é a obtenção de transparência, eficiência na prestação de contas e a maximização dos resultados concretos para a sociedade, para o parlamento, para os membros, para o monitoramento daquilo que se designa como as metas a serem alcançadas e o aprimoramento da sua governança. O Ministério Público, portanto, dentro da nova estrutura de governança e alinhado com as ferramentas de planejamento estratégico de inteligência artificial, enfrenta e se depara com um judiciário extremamente complexo e congestionado. Nesse sentido, ele precisa eleger prioridades para a sua atuação, precisa trabalhar com estatísticas, precisa exercer mais profundamente o seu poder investigatório e precisa alocar de forma mais eficiente os seus recursos humanos. Por exemplo, os procuradores de justiça, que são pareceristas, há uma necessidade de redefinição do papel dos procuradores de justiça ou dos subprocuradores gerais da República ou dos procuradores regionais da República ou nas funções institucionais do Ministério Público do Trabalho, as atribuições, as prioridades, as metas a serem alcançadas. E, nesse sentido, as próprias definições quanto aos ilícitos a serem objeto de persecução administrativa, penal, ou no âmbito do direito administrativo sancionador, ou quanto à atuação civil. E no que diz respeito ao poder investigatório do Ministério Público, obviamente, os novos paradigmas que emergem no tocante à sua atuação em relação ao uso da inteligência artificial, há um impacto muito profundo, tanto no que diz respeito à definição das metas, quanto à forma de atuação. Porque o Ministério Público pode eleger as prioridades, investigar crimes mais complexos de forma mais rápida e eficaz, pode mapear redes de relacionamentos dos autores dos ilícitos de modo inovador, tanto no tocante às organizações criminosas quanto aos crimes cibernéticos, na Deep Web, nas redes sociais, quanto no que diz respeito à produção de dados em tempo real para orientar as investigações. As ferramentas de inteligência artificial, portanto, são aptas à identificação de padrões de comportamento e rastreamento de atividades ilícitas em plataformas digitais e são também aptas a proporcionar uma resposta muito mais veloz a determinados ilícitos que são praticados por camadas poderosas da população que normalmente restam impunes e fora das estatísticas de apuração pelo Ministério Público.
O impacto da inteligência artificial na produção de estatísticas e medição de resultados. Qual é a relevância e quais são as consequências advindas potencialmente para o Ministério Público? Uma revolução na produção de estatísticas pode gerar grandes volumes de dados, permitindo a criação de relatórios em tempo real, não apenas para orientar novas prioridades, mas também para impactar o Ministério Público no que diz respeito à meritocracia na sua instituição, na produção de resultados. Isso pode gerar uma nova parametrização na instituição para promoções e remoções nas carreiras. Também pode aumentar o controle interno da instituição sobre os processos disciplinares, evitando perseguições, evitando arbitrariedades, evitando, portanto, opacidade nos controles internos. E, de outro lado, aumenta a accountability na instituição e permite uma maior prestação de contas junto ao parlamento, junto à sociedade e a perspectiva da ampliação das conquistas institucionais junto aos próprios parlamentos e aos tribunais de contas. O parâmetro do Ministério Público brasileiro tende a ser menos o Ministério Público europeu e mais o Ministério Público norte-americano, como eu disse certa vez, há muitos anos atrás, num prefácio em obra sobre o Ministério Público do ilustre, querido amigo Emerson Garcia. O Ministério Público tende a se organizar cada vez mais à luz do princípio da unidade institucional, que convive em nível de tensão com o princípio da independência funcional. São dois princípios que têm assento constitucional, mas que devem conviver harmoniosamente, como diz Robert Alexy, os princípios constitucionais devem coexistir de forma harmônica, sem que um princípio esmague o outro. O que se tem observado na história do Ministério Público brasileiro é que o princípio da independência funcional, da independência dos membros da instituição, tem se sobreposto em detrimento da unidade institucional. A tendência é que a unidade possa adquirir um peso maior para termos um equilíbrio em que o Ministério Público possa ganhar, portanto, maior densidade, em que a unidade e a independência funcional coexistam de forma mais harmônica. A independência garante que promotores e procuradores possam atuar com liberdade na sua consciência jurídica para evitar ingerências arbitrárias. Porém, a unidade assegura que o Ministério Público funcione como uma instituição coesa, alinhando as ações individuais com os objetivos e estratégias do órgão da instituição como um todo. Isso fortalece organismos como o Conselho Nacional de Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União e o Conselho Nacional do Ministério Público para editar resoluções que harmonizem a atuação institucional como um todo para atuações programáticas à luz das resoluções emitidas por aquele colegiado. E o impacto da inteligência artificial na implementação da unidade institucional pode ser notável, para que forneça dados e relatórios que padronizem as atuações do Ministério Público e permitam maior coesão entre as diferentes áreas e procuradorias. Com isso, o Ministério Público pode ter uma atuação mais coordenada, organizada e harmônica entre si e, de certa forma, pode velar pelo princípio constitucional da segurança jurídica, de tal sorte que a utilização da inteligência artificial tem pertinência com o princípio da segurança jurídica e da eficiência administrativa e da impessoalidade administrativa no tocante ao exercício das atribuições constitucionais pelo Ministério Público, a partir de padrões de conduta impessoais e baseada em estatísticas. Essas seriam basicamente as reflexões que eu traria aqui para que os colegas pudessem
meditar sobre o futuro do Ministério Público brasileiro a partir do princípio hierárquico, a partir de um princípio da segurança jurídica e a partir das ferramentas de inteligência artificial, que sem dúvida alguma não substituem o trabalho artesanal dos membros, mas que podem, sem dúvida alguma, trazer uma economicidade em termos de recursos humanos e trazer melhorias para a instituição como um todo. Nesse sentido, sem dúvida alguma, a instituição tem um futuro promissor pela frente, aumentando a resolução dos conflitos e, em certa medida, melhorando a qualidade de acesso à justiça de toda a população brasileira. Muito obrigado. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Fábio, numa breve explicação, trouxe questionamentos profundos aqui e abordou temas que são bastante instigantes quando a gente pensa no futuro do Ministério Público, sobretudo, e na necessidade de rever alguns paradigmas de atuação. Meus parabéns pela exposição do conteúdo. E agora, sem maiores delongas, doutor Harley, o senhor vai falar de lá? Então, por favor, à vontade. Bom dia a todos, bom dia a todas. Aqui queria cumprimentar inicialmente, né, o meu querido amigo Sidor e também ao professor Fábio Medina Osório, dizer assim, da minha satisfação estar aqui nesse painel, principalmente ao lado de um grande, renomado professor, né, do direito administrativo, né, e ex-promotor de justiça, procurador de justiça do estado do Rio Grande do Sul, e do meu, né, e do líder, Sidor, e dizer o seguinte, né, eu estou entre um grande professor de direito, um grande conhecedor do direito e um grande conhecedor da área de tecnologia. E aqui, e no meu caso, nem uma coisa nem outra, né? Então, a audácia do Piccoli e da equipe do JX em me permitir estar aqui nesse momento, né, falando para vocês, falando para pessoas que têm um conhecimento e uma vivência de tecnologia, né, para mim é uma satisfação, mas é sim um grande desafio. Mas eu vou falar não como promotor de justiça, né, não como membro do Ministério Público e também não como membro de tecnologia da informação, porque eu não sou um servidor da tecnologia da informação ou um conhecedor, mas como alguém que está na gestão, na área administrativa da Procuradoria há cerca de 9 anos. Passei 4 anos como secretário-geral, de 2016 a 2019, e de 2020 a 2023, coordenando projetos na instituição, tanto na área de planejamento estratégico, como na área de tecnologia da informação, e agora mais recentemente nesse ano, como Procurador-Geral de Justiça. Vou passar aqui, rapidinho. Evidentemente, nós estamos e nos reconhecemos numa sociedade realmente digital, né? Nós temos hoje, nós vivenciamos, nós temos experiências que nos revelam e nos mostram que nós estamos vivenciando essa nova realidade diante de uma conectividade, né, das redes sociais, de ferramentas que nos proporcionam a comunicação à distância. Nós temos as transações e serviços online, as formas de fazer pagamentos online, automação, várias ferramentas de IA que nós convivemos diariamente, seja no acesso aos bancos, às instituições financeiras, em outras searas, a educação e trabalho remoto, que foi amplamente difundido no período pandêmico, que nós utilizamos até hoje, no período pós-pandemia, no entretenimento e na cultura também, né, através dos streams de vídeo, de filmes, os jogos online, né, e os dados, nós estamos embebedados hoje de dados, somos grandes fornecedores de dados e consumidores de dados, e temos uma grande preocupação com essa segurança. Então, a nossa vivência, o nosso dia a dia é realmente hoje de uma sociedade verdadeiramente digital. E para isso, no âmbito do Ministério Público do Estado do Ceará, nós, né, precisamos olhar para o futuro. Nós precisamos ter um olhar, saber qual era o nosso propósito, aonde a gente queria chegar com essa transformação. Vou falar que
né, de uma forma mais abrangente sobre o processo de transformação digital que o Ministério Público vem passando e como é que a gente pensou esse processo de transformação. E nós precisamos verificar isso, o propósito, né, onde a gente queria chegar, para que posteriormente a gente pudesse escolher os caminhos, né, os caminhos que nós queríamos percorrer para chegar nesse momento e nos reconhecermos sempre como agentes indutores dessa evolução e indutores dessa transformação. E no primeiro momento, o primeiro momento que nós, né, paramos como instituição foi para pensar qual era a nossa ambição digital. E é exatamente isso, qual era o nosso propósito, a ambição digital nada mais é aonde nós queremos chegar no processo de transformação, e nós construímos a declaração de ambição digital do Ministério Público, que foi amplamente difundida dentro do corpo de membros, servidores, estagiários e colaboradores. Então, o Ministério Público do Estado do Ceará, ele, com o engajamento dos seus membros, ele se pretende reconhecer como uma instituição mais resolutiva, mais acessível, ágil e digital. E no segundo parágrafo dessa declaração de ambição digital, a gente coloca, né, tem como é que nós nos reconhecemos, como é que há essa progressão, como é que nós estamos progredindo nesse processo de transformação, e aí seria quando tivermos canais digitais acessados pela sociedade de forma ampla e quando nós tivermos e as demandas que forem trazidas ao Ministério Público foram solucionadas de forma eficaz por meio de ampla utilização de dados e ferramentas digitais. E no terceiro parágrafo da Declaração da Ambição Digital, nós temos exatamente como nós vamos medir essa transformação, como é que nós vamos medir o sucesso da transformação digital, e aí temos, né, através da expansão dos canais e acessos digitais, pela redução do tempo de resolução das demandas, isso é algo muito importante, e pelo aumento da satisfação dos usuários, sejam eles usuários internos da instituição, membros, servidores e colaboradores, ou mesmo, principalmente, o cidadão que é o destinatário dos serviços prestados pelo Ministério Público. E aí nós temos, né, como foi formatado o nosso programa. O programa é chamado MPCE Mais Digital, Transformação para Além da Tecnologia, né? Logicamente, porque não se faz transformação apenas com tecnologia. Nós temos quatro pilares do processo de transformação digital. O primeiro pilar é o pilar gente, o pilar pessoas, né? Algo muito forte dentro do processo de transformação digital. Dentro dele, nós temos 3 produtos: o MPCE Mais Saudável, que é cuidar da saúde física e mental do corpo de membros e servidores do Ministério Público; o MPCE Mais Competente, que trabalha as capacitações necessárias a esse processo de transformação digital; e nós temos o MPCE Mais Acessível. No Governança e Gestão, nós falamos sobre gestão, sustentabilidade, inovação e transparência, e os últimos 2 pilares são mais ligados à parte tecnológica, que é o tecnologia, que fala de segurança cibernética, cibersegurança, e de conexão, de conectividade, e a questão do parque tecnológico, da manutenção e da ampliação do parque tecnológico. E no ambiente de soluções, no pilar de soluções, nós temos o MPCE Mais Integrado, que é focado na área meio da instituição, e o MPCE Mais Resolutivo, que é destinado à parte mais finalística, da área finalística da instituição. E quais foram os desafios que nós encontramos, né? Os desafios eram equilibrar a eficiência e a inovação tecnológica com a proteção dos direitos fundamentais. E aqui, de forma especial, a questão da proteção de dados, né? Então, né, conviver com as regras e com os princípios da LGPD, e isso, você conviver, é sempre aquela dicotomia entre transparência e proteção de dados, que é um desafio constante no processo de transformação digital. O segundo desafio seria manter atualizada a rápida evolução tecnológica, que foi falado no outro painel, né? A necessidade de capacitar e de se capacitar o tempo todo, é uma capacitação constante. E o terceiro desafio, que é garantir a todos o acesso igualitário à justiça. Isso é um grande desafio do projeto de transformação digital. E aqui as premissas, que seria manter uma infraestrutura robusta e segura, né? Isso é uma premissa do trabalho, né? É o olhar para os dados, mas é uma premissa da transformação, garantir a qualidade e integridade dos dados e proteger os dados, né? Proteger a privacidade dos dados dos cidadãos, que é exatamente aquela
dicotomia entre transparência e os princípios da LGPD. A questão dos custos, que eu prefiro falar em investimentos, né? A inteligência artificial e Big Data, e a guarda e a coleta, a guarda, a manutenção dos dados, implica investimentos significativos, mas é importante a gente fazer o equilíbrio entre os custos, né, e exatamente o que essas novas ferramentas, os benefícios que essas novas ferramentas vão trazer para a instituição. E aí o pilar principal desse processo, que é as pessoas, né, aí a necessidade de promover essa adaptação constante dos profissionais do MP às novas tecnologias, vencer a resistência à mudança, promover uma cultura de inovação e aprendizado, né, garantir que essas novas ferramentas, né, trabalhem, que essa nova tecnologia tenha um formato que implemente a ética e a responsabilidade, e fomentar a colaboração entre as diferentes áreas, isso não é só uma premissa, isso é um grande desafio, e a comunicação clara sobre os benefícios e as limitações da inteligência artificial. Estou falando rápido aqui por conta do tempo, pessoal. Então, assim, né, aqui nós estamos, aí quais foram, por onde nós priorizamos essas entregas? Aí nós estamos falando agora um pouco das entregas, né? Nós priorizamos, eu vou começando de trás para frente, as atividades repetitivas, né, trabalhar bem essas atividades repetitivas e para diminuir e permitir que o membro, o servidor, possa trabalhar, possa focar naquelas atividades mais complexas, que demandam uma atuação humana, né, mais eficiente, e aí tirar do humano essas tarefas repetitivas, então nós focamos nisso e fizemos alguns desenvolvimentos em relação a isso, o apoio à assistência e assistência aos processos, que é reduzir o tempo de atendimento das demandas, ser mais resolutivo, como falou o professor Medina, mas também, além disso, ser mais rápido, porque acredito que aí assim nós somos mais eficientes, e trabalhar o diálogo com o cidadão. O diálogo com o cidadão, nós trabalhamos dois pontos principais. É um portal de atendimento virtual do Ministério Público, onde o cidadão pode buscar o atendimento de forma virtual, marcar uma audiência, uma reunião com o promotor, ou com a promotoria, ou com o procurador de justiça, e já receber o link o link da reunião, né? Nós utilizamos a plataforma Teams. Então, ele já receber em seu WhatsApp um link com a data, ele escolhe a data e o horário da reunião dentro da disponibilidade que foi feito pela promotoria ou pela procuradoria, e ele receber de forma automática esse link e que vai ser aberto na data e na hora do agendamento que foi realizado, tá? Nós também desenvolvemos um portal do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência, né, entendendo que as vítimas de violência, muitas vezes elas ou não podem ou não desejam ir até o local de atendimento, até a sede do Ministério Público, ela prefere ter esse atendimento inicial, onde ela vai ter o contato com a equipe multidisciplinar e com a promotora de justiça que cuida dessa área. Nós vamos ter, a vítima tem essa possibilidade de ter esse atendimento virtual através desse portal de atendimento do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência do Ministério Público. No apoio à assistência ao processo, nós temos uma iniciativa, nós resolvemos iniciar pela questão da sumarização dos processos. E aí foi algo que para mim era muito caro quando eu trabalhava na promotoria, e eu sempre professor Medina, quando eu pegava um processo, e muitas vezes os processos muito grandes que chegam, né, principalmente ações de probidade, ações civis públicas, processos na época, muitos volumes, né, hoje com a plataforma digital, com o processo virtual, você não tem mais os volumes, mas processos com muitas páginas, e muitas vezes com mais de 1000 páginas, quando você vai olhar o que tem de importante nesse processo, se resume ali a 50, 60 folhas, então, e você tem que olhar todas as 2.000 páginas, 2.000 folhas nesse processo. Então, eu sempre, quando eu recebia um processo desse, eu fazia um relatório
no processo e colocava no processo, através como se fosse uma narrativa dos fatos, mesmo que fosse para uma mera ciência. Porque quando eu voltava novamente, que eu fosse receber aquele processo, quando aquele processo voltava para o judiciário, e quando esse processo retornava ao Ministério Público, eu não precisava olhar do relatório para trás, eu olhava agora só do relatório para frente. Então, nós resolvemos trabalhar isso também utilizando a inteligência artificial, que é através dessa sumarização dos processos. Então, a ideia é que a ferramenta possa entregar esse relatório e a cada vez que esse processo vier com vista, ele faça a sua complementação do relatório, né, do processo usando inteligência artificial. Nós temos também, né, as sugestões de peça, de minutas processuais. Muitos ministérios públicos têm feito, têm seguido por esse caminho também. Isso é o segundo passo que nós pretendemos realizar. Hoje nós temos no MP da Bahia, o Frátria, nós temos o MP do Mato Grosso também com a ferramenta, o MPDFT também com a ferramenta nesse sentido. Então, os ministérios públicos têm evoluído em relação a esse cenário. E nós temos também o assistente de transcrição de audiências, né? E nesse sentido, quem tem avançado bastante nesse processo é o Ministério Público do Rio Grande do Sul, através do trabalho do SIDU, que é exatamente, eles têm, para além da transcrição e das audiências e do resumo que a nossa ferramenta faz, eles têm um trabalho que aí ele pode falar mais um pouco, que é sobre isso, que é de consulta, de interação, né, da inteligência artificial com o promotor e com o assessor, de forma que ele consiga obter uma informação mais qualificada desse processo, né? Vamos Dentro desse contexto de atividades repetitivas, eu queria falar rapidamente sobre o portal de serviços digitais. É um serviço da área meio, onde tem onde está toda a gestão de membros, servidores e colaboradores do Ministério Público, mas a ideia é porque nós trabalhamos nesse portal de serviço com uma automação muito grande. Hoje, vários serviços que demandavam o trabalho de servidores, muitos deles, como, por exemplo, a gestão de férias de membros do Ministério Público, tinha 2, 3 servidores dedicados a essa ferramenta, a esse processo exclusivamente. Hoje é um serviço que é feito sem a participação de nenhum servidor. O promotor, o procurador pode solicitar uma alteração de férias e receber essa portaria de imediato no seu e-mail e no seu WhatsApp, porque todas as regras de negócio já estão inseridas dentro da ferramenta, dentro do portal de serviços digitais. Então, nós temos vários serviços já nesse portal, nós já estamos evoluindo da gestão de pessoas, nós iniciando o processo da gestão de patrimônio, gestão de aquisições e contratos. A ideia é que a gente tenha toda a nossa área meio dentro desse portal de serviços digitais. Aqui é só um resumo sobre como funciona o sumarizador, né? Ele trabalha dentro de uma ideia genérica de criminal e cível, então você vai ter um relatório criminal diferente do relatório cível e um sumarizador especialista que a gente está iniciando o trabalho na violência doméstica. Rapidamente, como é que ele é feito? Ele é feito através de um checklist de perguntas, né? Então, a partir dessas perguntas, a ferramenta vai buscar no conteúdo do processo as informações e traz a resposta utilizando inteligência artificial, tá? E ele vai e desenvolve um relatório num formato que é possível, inclusive, que o membro utilize nas suas peças. Ele pode fazer, né, só o copia e cola, se assim desejar, mas serve principalmente como um instrumento de apoio à tomada de decisão. Nós não queremos, nesse processo de transformação digital, de inclusão da inteligência artificial no trabalho de promotores e servidores do Ministério Público, nós não queremos substituir o trabalho, né, a decisão do membro. A ferramenta ela tem que ser apenas um instrumento de apoio à tomada de decisão, mas essa decisão vai sempre caber ao membro e ao servidor do Ministério Público, né? Isso aqui, eu vou pular um pouquinho, vou pular para a gente finalizar, para ir para a questão das perguntas, já estou com o tempo esgotado faz um tempinho, mas é só isso, né? Nós estamos nesse processo de deixar para a máquina o que ela faz melhor do que os homens, do que os seres humanos, né? Mas nós estamos no caminho, né? E esse caminho ele precisa ser trabalhado. A gente sabe que esse caminho ele é uma constante, né? Não existe
embora nós tenhamos um propósito, mas a gente sabe que esse caminho ele vai se renovando e a gente vai nesse processo de aprendizado e de crescimento constante, e é nisso que nós estamos, não só no Ministério Público do Estado do Ceará, mas no âmbito do Ministério Público brasileiro. Muitíssimo obrigado. Obrigado, doutor Halley. Sem dúvida também uma palestra muito rica, né? E, sobretudo, inspiradora, porque o senhor traz coisas que já estão em operação, né? Aquilo deixou de ser um sonho, uma utopia, para ser algo que lá no Ministério Público do Ceará já é hoje uma realidade, apoiando os membros em todas as etapas da sua atuação e principalmente uma grande referência para todos nós nessa automação da área meio. Mas, dito isso, eu acho que talvez a primeira pergunta que fica de tudo isso que nós fizemos é assim: quais são hoje os desafios para a implantação dessas soluções de inteligência artificial no âmbito do Ministério Público? Algum dos senhores quer iniciar? Doutor Halley? Sim. Cido, eu entendo que hoje, primeiro, nós temos alguns desafios, né? Nós temos um desafio de custo, né? De custo financeiro, não é barato seguir por essas novas ferramentas, mas como eu disse antes, a gente precisa fazer análise do benefício esperado ou do benefício a ser atingido versus o custo. Até para que a gente transforme a ideia de custo em investimento. No Ministério Público do Estado do Ceará, nós buscamos financiamento externo, nós conseguimos um financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, né, através de uma linha chamada Brasil Mais Digital, salvo engano, onde a gente tem esse programa do MPCE Mais Digital foi, vamos dizer, impulsionado, acelerado por conta da obtenção desse financiamento. Mas nós temos outros desafios, né? A questão da resistência interna, da necessidade de capacitação constante, como as tecnologias estão advindo aí diariamente, nós temos novas tecnologias que podem e devem ser utilizadas pelo Ministério Público, nós precisamos sim estar nesse processo de capacitação constante, de adaptação às novas do Ministério Público e dos membros, servidores do corpo do Ministério Público a essas novas tecnologias. Então, acho que a questão do custo, a questão da necessidade de capacitação e a necessidade da gente ter um olhar para os dados, que aí, assim, eu acho que a premissa também desse processo de transformação é um olhar cuidadoso para os dados, porque nós não vamos conseguir fazer nada, né, nenhuma melhoria através de IA, sem a gente ter um dado qualificado, seguro, e que a gente possa, assim, trabalhar isso. No Ministério Público do Estado do Ceará, nós criamos um conceito chamado de fonte da verdade. Então, fonte da verdade é exatamente esse dado que a gente entende como confiável, porque a gente trabalhava com vários sistemas, várias ferramentas, e essas ferramentas, cada uma tinha um dado, cada uma tinha uma informação diferente sobre o mesmo assunto, e alguns lugares tinham uma informação, né, algumas ferramentas uma informação e outras uma informação mais atualizada. Então nós juntamos todos no mesmo local, todos esses dados, e chamamos esse dado de fonte da verdade, entendendo que o dado, a qualidade do dado, ela é essencial nesse processo de transformação. Excelente pergunta do Dr. Cidu. Desafios, me parece que passam, além desses que o Dr. Halley falou, pelo PL 2338, enfrentar esse PL, que é a Lei de Inteligência Artificial, que está tramitando no Senado, que vai trazer um impacto muito profundo no Brasil, porque já tem uma legislação europeia sobre inteligência artificial, tem uma norma executiva nos Estados Unidos sobre inteligência artificial, que é uma mescla que tem influência desse direito anglo-saxão e do direito continental europeu na legislação brasileira, no projeto de lei brasileiro, e que vai ter, digamos, uma influência muito forte nas atribuições do Ministério Público brasileiro. De um lado, esse é um desafio
muito relevante. De outro, como eu falei, a regulamentação por resoluções no Conselho Nacional do Ministério Público, para harmonizar essa implementação na unidade do Ministério Público Brasileiro no tratamento da inteligência artificial nos diversos ministérios públicos do Brasil, Ministério Público da União, os Ministérios Públicos dos Estados, porque essa forma de tratamento das suas atribuições no âmbito da interface com a inteligência artificial precisa respeitar esse princípio da unidade de atuação. Então, também me parece que aí reside um desafio estratégico. Obrigado, doutor Fábio. Eu acho que uma outra questão que é bastante palpitante aqui e que, de certa forma, vem permeando os debates que temos feito, é muito comum que nós tenhamos a ideia da inteligência artificial como sendo aquela ferramenta que vai nos redigir peças. E acho que nas falas aí vieram duas questões muito importantes, né? O quanto é importante a participação do ser humano, em que etapa do processo da nossa atuação ou da atuação do Ministério Público é mais relevante isso, né? Em que parte disso a inteligência artificial é capaz de agregar mais valor, onde ela consegue contribuir mais com isso, e se eventualmente, talvez deixar já para uma próxima pergunta, uma próxima rodada, mas enfim, se esse âmbito de aplicação da inteligência artificial na atividade do Ministério Público, ela se resume hoje à nossa atividade fim ou ela tem espaço também nas nossas atividades meio? Em relação, começando pelo final, nós temos trabalhado muito a questão dessas novas ferramentas tecnológicas na área meio, né? Entendendo que é um lugar, né, de atividade. A atividade burocrática, ela pode ser muito impactada por essas novas tecnologias, né, robotização, inteligência artificial. E nós temos focado também nisso lá no Ministério Público do Estado do Ceará, até como forma da gente conseguir liberar mão de obra, né, para que a gente consiga liberar uma mão de obra para a atividade finalística, né, que vai sim dar o resultado e dar um retorno à sociedade, principalmente aquelas pessoas mais vulneráveis. Então, tem um espaço grande de trabalho aí na área meio. Esse portal de serviços digitais tem robotização, mas também tem inteligência artificial, né? Nós temos hoje alguns serviços onde o usuário ele não precisa preencher o serviço, basta ele colocar, incluir o documento, por exemplo, como um atestado médico, e ao final a própria ferramenta faz a leitura do documento e preenche os campos necessários àquela solicitação do serviço. Então, assim, a gente consegue dar uma agilidade maior no trabalho, diminui a burocracia, reduz o tempo do trabalho e reduz também a participação dos servidores da área meio. E dessa forma a gente consegue fazer uma migração, né, de pessoas de uma área para outra, né, e eventualmente da área meio para a área finalística. Isso é um resultado desse trabalho. Agora, complementando e a fala na pergunta anterior do professor Medina, eu acho que esses desafios, né, nós temos esses desafios dessa construção legislativa, de regulação, que passa muito por essa resistência que nós temos a essas mudanças e a essas novas ferramentas, né? É importante que a gente se abra para essas novas tecnologias sem medo, sem receio, principalmente o receio da falha, né? E acho que o apoio das ferramentas da atividade finalística, que essa é o da atividade finalística do Ministério Público, que é o que causa grande apreensão, né? Eu acho que a gente tem que se abrir um pouco mais para essa realidade, né? Mas sempre vendo, e aí é uma visão do Ministério Público do Estado do Ceará, do que a gente colocou como caminho, é que a ferramenta, é que a IA ela sirva como apoio à tomada de decisão, né? Ela não vai substituir o promotor, o procurador de justiça, né, na tomada de decisão, mas vai sim, né, dar apoio, dar informação, gerar conhecimento necessário para uma decisão mais rápida e mais segura por parte do membro do Ministério Público. É esse o caminho que nós estamos seguindo no Ministério Público do Estado do Ceará. Complementando essa linha de reflexão, tanto na área fim quanto na atividade meio,
a inteligência artificial sempre precisa de um prompt qualificado, quer dizer, o prompt é o conjunto de perguntas ou de diretrizes e orientações para a inteligência artificial. Isso sempre é a interação com o ser humano. Então, a inteligência artificial, ela pressupõe a atividade humana, quer dizer, uma inteligência humana interagindo com ela, a inteligência artificial. Então, aquilo que foi apresentado na palestra do Dr. Harley, quer dizer, o ser humano formula as perguntas e as respostas é pela máquina, quer dizer, as diretrizes, as orientações, as perguntas, os questionamentos, é tudo construído pelo ser humano. Então, por exemplo, a investigação através da inteligência artificial, a construção de um edital, de um concurso, que é uma atividade meio, todo o prompt, quer dizer, toda a base que vai gerar uma resposta, um feedback, um resultado da inteligência artificial é construído por alguém que entende do assunto, que entende daquela matéria profundamente. Para poder uma pessoa interagir com a inteligência artificial, ele tem que conhecer profundamente aquele tema, aquela matéria ou aquele processo, até chegar a uma padronização de prompts, até se poder chegar a um tipo de padronização que pode ser útil para a instituição. Obrigado, doutor Fábio. Uma próxima pergunta que eu tenho para os nossos painelistas aqui é: até que ponto também a inteligência artificial pode, isso foi uma questão que me parece que foi bastante enaltecida na sua fala, doutor Halley, qualificar também a interação do Ministério Público com a sociedade. Até que ponto isso é importante, nós qualificamos, e qual é o papel da inteligência artificial nessa interação? Isso é uma preocupação que nós temos que ter, né? Eu acho que essas novas ferramentas, elas tanto podem afastar, né, tanto pessoas como as instituições da sociedade, mas elas podem sim, bem utilizadas, aproximar as pessoas e assim faz também, e também aproximar o Ministério Público da sociedade. E a gente tem que estar sempre atento a isso, para que a gente não faça dessas novas ferramentas um obstáculo à aproximação ou à relação entre o cidadão e o Ministério Público. Então, nós temos construído esses portais de atendimento virtuais, mas não que eles substituam o atendimento físico e presencial. Ele não pode substituir, né, e nem ser um obstáculo ao atendimento físico e presencial do cidadão pelos promotores, pelos procuradores, pelos assessores e servidores do Ministério Público, mas ele deve ser algo a mais, né? Nós temos no estado do Ceará algumas cidades que não possuem sede física do Ministério Público. A gente chama promotorias vinculadas ou agregadas. Então, nessas comarcas, nós estamos trabalhando pontos de atendimento, onde a pessoa pode, né, ir lá e buscar esse atendimento virtual ou mesmo agendar um atendimento presencial com o promotor, né, quando ele vier fazer o atendimento físico e presencial. Então, essa ferramenta ela facilita esse atendimento, né, porque ele permite a marcação do atendimento sem a pessoa precisar ir à promotoria, e até mesmo se ela desejar o atendimento virtual e não o presencial, permite que se faça esse atendimento virtual. E aí esse ponto de atendimento é para aquelas pessoas que não têm uma internet, né, que são as pessoas que estão hoje fora desse ambiente digital, e que a gente permite com que os servidores, com que esse cidadão mais vulnerável possa também buscar esse atendimento virtual ou presencial. Então, eu acho que é esse o contexto que a gente tem que ser uma preocupação constante, é um desafio que a gente consiga, né, que essas novas ferramentas, a inteligência artificial e essas ferramentas de comunicação virtual também, que elas que elas tenham um propósito de aproximar o Ministério Público, de deixar o Ministério Público mais acessível, principalmente aquele cidadão mais vulnerável.
Eu concordo que a inteligência artificial ela não é feita para substituir nenhum membro do Ministério Público, ao contrário, é para ser um assistente. E, nesse sentido, ela só é formulada para aproximar o Ministério Público da sociedade, ou seja, para simplificar processos, para economizar o tempo do membro do Ministério Público, para racionalizar o tempo dele. Então, ele vai economizar esse tempo e permitir que ele tenha mais tempo para atender pessoalmente a população, de um lado. De outro lado, vai permitir que os resultados da instituição apareçam de forma mais ostensiva para a sociedade também. Então, como eu disse na minha exposição, se os resultados aparecem com maior transparência para a sociedade, isso aproxima o Ministério Público também da sociedade. Porque se os seus resultados aparecem de forma mais visível, o Ministério Público fica mais próximo da sociedade, da opinião pública, ele tem maior accountability, então, portanto, ele fica de forma mais estreita o seu vínculo com a sociedade brasileira. Portanto, a inteligência artificial, ela, de outro lado, também ela reduz a perspectiva de aumento de recursos humanos que, digamos, amplificam a distância do Ministério Público e a sociedade. Então, o Ministério Público fica com menos necessidade de ter mais recursos humanos separando o membro do Ministério Público e a sociedade. Ele fica com menos necessidade de alocar mais assessores. Veja, essa quantidade excessiva de assessores é um problema para as instituições. É um problema para as instituições. Veja o que acontece aí com o judiciário agora. Nós temos aí um problema, às vezes o judiciário também, os juízes nem sabem que os assessores estão fazendo. Às vezes nem sabem o que os assessores estão fazendo. E aí tem problema de corrupção nos assessores. Quando você tem inteligência artificial, você reduz a quantidade de assessores, de intermediários entre o agente político e a sociedade. Então, a inteligência artificial também permite uma menor quantidade de intermediários, de pessoas humanas, intermediários, entre o agente político e a sociedade. Então, isso traduz maior eficiência e menor risco de corrupção também. Então, eu vejo mais uma vantagem nesse sentido. Muito obrigado, doutor Fábio. Bastante instigante, bastante interessante essa abordagem. E eu queria também entender dos senhores como os senhores veem a possibilidade da inteligência artificial acabar auxiliando tanto na coleta quanto análise de provas nesse mundo cada vez mais digital em que vivemos. Muito bem? A coleta e análise de provas, evidentemente, que a inteligência artificial agrega um salto qualitativo e quantitativo gigantesco. Porque, repito, a inteligência artificial não substitui o ser humano. É uma ferramenta a ser utilizada com parcimônia e com inteligência pelo ser humano. E com filtros também. Ou seja, de forma crítica, não de forma acrítica. Muitas vezes o ser humano tem que checar as fontes que a inteligência artificial oferece. Tem que checar e rechecar. E às vezes uma inteligência artificial tem que checar outra. Então não basta, às vezes, uma inteligência artificial apenas. Elas têm que se cruzar. Portanto, a inteligência artificial, quer dizer, ela permite o uso de estatísticas num outro padrão, num padrão de outra velocidade, de outra profundidade. Você tem uma análise de dados num outro patamar de volume que antes não se tinha. Então, quando se fala em inteligência artificial, está se falando numa revolução do patamar da revolução da eletricidade. Então, nós estamos falando, evidentemente, que nós estamos num outro salto para o universo probatório. Nós estamos num outro salto para o universo probatório para análise de dados. É óbvio que não é só o Ministério Público que vai usar a inteligência artificial. O crime organizado também vai usar a inteligência artificial. Então, quando nós temos assim, quando nós lembrávamos da globalização, do fenômeno da globalização, a globalização aconteceu para fins de instituições passarem a cooperar
internacionalmente e também o crime organizado se globalizou. Então, esse fenômeno vai acontecer também com a criminalidade organizada utilizando inteligência artificial. Então, é evidente que as instituições estatais precisam, com alta velocidade, se ambientar e se estruturar com essas novas ferramentas tecnológicas. É, a inteligência artificial e as novas ferramentas vão permitir como disse o professor Fábio Medina, uma melhoria tanto quantitativa como qualitativa na análise dessas provas, né? E tanto em agilidade, e aí eu posso dar o exemplo da questão da transcrição e do resumo, né, de audiências que ocorrem de forma virtual. Quando nós saímos das audiências registradas em papel para as audiências, né, gravadas na forma de vídeo, nós tivemos uma melhoria do ponto de vista, né, da qualidade da prova, mas nós tivemos uma demora maior na análise dessa prova, né, porque muitas vezes o assessor, o promotor precisa voltar e assistir todo o depoimento novamente, muitas vezes, às vezes porque não foi ele que fez a audiência, e aí o promotor, o procurador precisa olhar, vou assistir todo o vídeo, e aí você vai assistir um vídeo de uma audiência que demorou 1 hora. Então você vai perder 1 hora do seu dia para fazer essa análise. Enquanto você consegue, através de uma transcrição, né, utilizando inteligência artificial, fazer um resumo dessa audiência, destacando quais são os pontos, né, a transcrição ela consegue dizer quais são os pontos principais daquela audiência, daquela fala, né, consegue fazer o resumo, né, no caso, né, e o Sidor me mostrou ontem a ferramenta do Rio Grande do Sul, que você consegue interagir o membro consegue interagir com a ferramenta, com a IA, e fazer perguntas, ela consegue falar, inclusive, em relação aos sentimentos que a pessoa que está depondo, né, os sentimentos naquele momento daquela fala, se ela estava triste, se ela estava ansiosa, se ela demonstrava medo. Então, assim, isso é uma melhoria e um avanço muito grande do uso da inteligência artificial, né, na produção e na análise das provas por parte do Ministério Público, né. Na ferramenta de sumarização lá do MP do Ceará, nós temos a ferramenta, ela consegue dizer se há contradição no depoimento. Então, isso já é uma melhoria na análise da prova. É claro que a gente vai precisar ter sempre o cuidado da validação, né? A validação ela é extremamente relevante nesse processo. Por isso que nós não podemos substituir o membro, o promotor, o procurador, o assessor, né, na validação, na tomada de decisão. Essa tomada de decisão tem que ser do membro do Ministério Público, mas que nós vamos ter uma melhoria, nós estamos tendo uma melhoria tanto quantitativa, tanto na questão da agilidade, quanto na qualidade da análise da prova, eu não tenho dúvida. Nós temos outra ferramenta no Ministério Público do Ceará que ela faz a análise, ela pega as fotos extraídas de celulares apreendidos e compara todas essas fotos com a base de dados, por exemplo, da Secretaria de Administração Penitenciária, e identifica se naquele celular existe alguém que já passou pelo sistema penitenciário do Estado do Ceará. Isso, se fosse feito de forma individual, de forma manual, né, por um ser humano, isso demoraria semanas, meses, né, seria algo até quase que inviável. Então, a ferramenta faz isso em minutos. Então, isso é um ganho muito grande, né, na colheita e na análise das provas por parte do Ministério Público, além de vários outros exemplos de cruzamento de dados, de informações, né, nós temos ferramentas de Tribunal de Contas da União e outros ministérios públicos que são avanços consideráveis nessa área. Permite, Cidu, ainda há uma discussão muito grande no Senado, no projeto de lei, sobre alguns aspectos éticos e técnicos de algumas ferramentas de inteligência artificial quanto à análise da prova. Por exemplo, essa interessante ferramenta de inteligência artificial
que está sendo utilizada no Rio Grande do Sul, que analisa os sentimentos, e essa que analisa contradições no depoimento, no projeto de lei do Senado tem sido questionado essa perspectiva da ferramenta de inteligência artificial. Então, é interessante o Ministério Público realmente acompanhar esse debate, como falei, é um dos pontos nevrálgicos de desafio do Ministério Público, porque se discute muito o quanto isso pode ser delegado para a ferramenta de inteligência artificial, em termos de licitude da prova, ou quanto isso pode ou deve ser papel do juiz, ou interpretação a posteriori da prova. Apenas queria formular esse registro aqui. Só complementando, professor, é importante que a gente tenha a seguinte cautela, né? Nós estamos trabalhando essas ferramentas não como prova, né? Não que elas vão ser provas, né? Mas é só para um instrumento, é só como eu disse antes, é um instrumento de apoio à tomada de decisão, para uma análise interna, mas logicamente que ela vai precisar ser contextualizada e contemporizada dentro das provas realmente existentes, né? A gente não pode utilizar essas ferramentas como elas não podem ser provas, né? E é isso que a regulação, né, deve ir nesse caminho, mas como instrumento de tomada de decisão, sem substituir a análise pelo promotor de justiça, pelo procurador de justiça, pelo juiz também, né? Isso eu acho também que a gente tem que tomar um cuidado, né, em relação a essa forma de utilização. Mas é só esse comentário que eu queria complementar. Bom, estamos encerrando o nosso tempo aqui religiosamente, temos 5 segundos. Teremos ainda as considerações finais, mas por respeito ao tempo, vamos encerrar por aqui. Quero agradecer ao Dr. Halley, Dr. Fábio, agradecer o convite e esperamos vocês nas próximas apresentações. Muito obrigado.